Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 16 de agosto de 2025. Porque anúncio de Dalai Lama sobre seu sucessor como líder do budismo tibetano é um desafio à China, parte 4. O líder espiritual tibetano, Dalai Lama, que completou 90 anos no domingo, 6/7, confirmou que terá um sucessor após sua morte. Ele acrescentou que somente o Gaden Phodrang Trust, fundação que ele criou, tem autoridade para reconhecer sua futura reencarnação. O 14º Dalai Lama fez o tão esperado anúncio em Dharamsala, no norte da Índia, onde vive exilado do domínio chinês. A declaração foi feita após temores de que a China poderia tentar impor seu próprio candidato. Em resposta, Pequim disse que a reencarnação do Dalai Lama deve ser encontrada dentro da China com a aprovação do governo central. A China comunista anexou o Tibete em 1951, e considera o Dalai Lama um separatista. Quem é o Dalai Lama? Acredita-se que o Dalai Lama seja uma manifestação do santo padroeiro do Tibete, conhecido como Avalokitesvara Shenrezig. Assim como os hindus e jainistas, os budistas acreditam que todos vão reencarnar após a morte. Na tradição tibetana, as pessoas com maior realização espiritual poderiam decidir quando e onde vão reencarnar. O atual Dalai Lama nasceu em 6 de julho de 1935 em uma família pobre de agricultores no nordeste do Tibete. Aos 2 anos, ele foi reconhecido como a reencarnação do 13º Dalai Lama. Os tibetanos acreditam que a mesma alma do Dalai Lama reencarna repetidas vezes, explica Thupten Jinpa. Jinpa é um ex-monge que alcançou a mais alta qualificação teológica no budismo tibetano e tem sido o tradutor oficial do Dalai Lama desde 1985. Ele afirma que, de acordo com as crenças tradicionais, todos os Dalai Lamas são a continuidade de uma única pessoa, mas o titular não parece levar isso ao pé da letra. Ouvi Sua Santidade dizer em algumas ocasiões que não acredita necessariamente que todos os 14 sejam a mesma pessoa, conta Jinpa BBC. Mas todos dentro dessa linhagem vão ter uma conexão especial com a linhagem dos Dalai Lamas. O budismo tem mais de 2,5 mil anos, mas a instituição do Dalai Lama é mais recente. Embora o primeiro Dalai Lama tenha sido retrospectivamente reconhecido em uma pessoa chamada Gedun Drupi, nascida em 1391, a ideia da reencarnação de um mestre budista que herda a propriedade e os discípulos do seu antecessor é mais antiga do que isso, diz Martin Amius, diretor do Centro Escocês de Pesquisa do Himalaia da Universidade de Aberdeen, na Escócia. Isso remonta a pelo menos 300 anos antes, acrescenta. Na Revista Espírita de fevereiro de 1864, Allan Kardec apresenta a mensagem de um espírito que aborda sobre as afeições terrenas e a reencarnação. O dogma da reencarnação indefinida encontra oposições no coração do encarnado que ama, porque, em presença dessa infinidade de existências, produzindo laços em cada uma delas, ele se pergunta com espanto em que se tornam as afeições particulares, e se elas não se fundem num único amor geral, o que destruiria a persistência da afeição individual. Ele se pergunta se essa afeição individual não é apenas um meio de adiantamento, e então o desânimo desliza em sua alma, porque a verdadeira afeição experimenta a necessidade de um amor eterno, sentindo que ela não se cansará jamais de amar. O pensamento desses milhares de afeições idênticas lhe parece uma impossibilidade, mesmo admitindo faculdades maiores para o amor. O encarnado que estuda seriamente o espiritismo, sem ideia preconcebida por um sistema em detrimento de outro, sente-se arrastado para a reencarnação pela justiça que decorre do progresso e do avanço do espírito a cada nova existência. No entanto, quando estuda do ponto de vista de suas afeições do coração, ele duvida e se espanta, malgrado seu
Não podendo pôr de acordo esses dois sentimentos, ele se diz que aí ainda há um véu a levantar, e seu pensamento em trabalho atrai as luzes dos espíritos para pôr em concordância seu coração e sua razão. Eu já disse que a encarnação cessa quando é anulada a materialidade. Mostrei como o progresso material ao princípio tinha requintado as sensações corporais do espírito encarnado, como o progresso espiritual, vindo a seguir, havia contrabalançado a influência da matéria e depois a tinha subordinado à sua vontade que, chegado a esse grau de domínio espiritual, a corporeidade não tinha mais razão de ser, pois o trabalho estava realizado. Examinemos agora a questão da afeição sob os aspectos material e espiritual. Para começar, o que é afeição? O amor. Ainda a atração fluídica, atraindo dois seres, um para outro, unindo-os no mesmo sentimento. Essa atração pode ser de duas naturezas diferentes, pois os fluidos são de duas naturezas. Mas para que a afeição persista eternamente, é preciso que ela seja espiritual e desinteressada, são precisos a abnegação, o devotamento, e que nenhum sentimento pessoal seja o móvel desse arrastamento simpático. Desde que nesse sentimento haja personalidade, a materialidade. Ora, nenhuma afeição material persiste no domínio do espírito. Assim, toda afeição apenas resultante do instinto animal ou do egoísmo, se destrói com a morte terrestre. Assim, quantos seres que se dizem amados são esquecidos após pouco tempo de separação. Vós os amastes por vós e não por eles, que não vivem mais, pois os esquecestes e substituístes. Procurastes consolo no esquecimento, eles se vos tornaram indiferentes, porque não tendes mais amor. Contemplai a humanidade e vede quão poucas afeições verdadeiras existem na terra. Assim, não se deve admirar tanto a multiplicidade das afeições aí contraídas. As afeições verdadeiras são em minoria relativas, mas elas existem, e as que são reais persistem e se perpetuam sob todas as formas, primeiro na terra, persistindo depois, no estado de espírito, numa amizade ou num amor inalterável que cresce continuamente, elevando-se mais e mais. Vamos estudar esta verdadeira afeição, a afeição espiritual. A afeição espiritual tem por base a afinidade fluídica espiritual que, atuando só, determina a simpatia. Quando assim é a alma que ama a alma, e essa afeição só toma força pela manifestação dos sentimentos da alma. Dois espíritos unidos espiritualmente se buscam e tendem sempre a aproximar-se. Seus fluidos são atrativos. Se eles estiverem no mesmo globo, serão impelidos um para o outro. Se forem separados pela morte terrena, seus pensamentos unir-se-ão na lembrança, e a reunião far-se-á na liberdade do sono, e quando soar a hora da reencarnação para um deles, ele procurará aproximar-se de seu amigo, entrando no que constitui a sua filiação material, e o fará com tanto mais facilidade quanto seus fluidos perispirituais materiais encontrarem afinidades na matéria corporal dos encarnados que deram à luz o novo ser. Daí um novo acréscimo de afeição, uma nova manifestação do amor. Tal espírito amigo que vos amou como pai vos amará como filho, como irmão ou como amigo, e cada um desses laços aumentará de encarnação em encarnação, e se perpetuará de maneira inalterável quando, realizado o vosso trabalho, viverdes a vida de espírito. Mas esta verdadeira afeição não é comum na terra, e a matéria vem retardá-la, anular-lhe os efeitos, conforme ela domine o espírito. A verdadeira amizade, o verdadeiro amor sendo espiritual, tudo quanto se refere à matéria não é de sua natureza em nada concorre para a identificação espiritual. A afinidade persiste, mas fica em estado latente até que, com o predomínio do fluido espiritual, de novo se efetue o progresso simpático. Resumindo, a afeição espiritual é a única resistente no domínio do espírito.
Na Terra e nas esferas do trabalho corporal, ela concorre para o avanço moral do espírito encarnado que, sob a influência simpática, realiza milagres de abnegação e de devotamento pelos seres amados. Aqui, nas moradas celestes, ela é a satisfação completa de todas as aspirações e a maior felicidade que o espírito pode desfrutar. Esta foi a crônica do amanhecer de 16 de agosto de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.